Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Eu sou o Kleber Lucas e hoje nós vamos acompanhar alguns pontos da entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro à rádio Auriverde, ao jornalista Alexandre Pitoli, na manhã da última segunda-feira, onde Bolsonaro ele falou aí sobre as eleições municipais, o segundo turno, também sobre o PSD e ainda sobre a eleição para a presidência do Senado no ano que vem, em 2026. Esses assuntos e muitos outros nós vamos ver aqui no vídeo de hoje, no canal Impávido Colosso. Bem, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário, compartilhe. Assim, você nos ajuda a crescer aqui no YouTube. Então, eu conto aí com você, ok? Bem, o ex-presidente Bolsonaro falou que estará nesta terça-feira em São Paulo, na capital, para um almoço com o prefeito e também o governador Tarcísio. E à tarde, ele vai se reunir aí com empresários e pastores. E na quarta, ele também estará em Santos, na campanha da Rosana Vale, candidata aí do PL. Já no sábado, em Palmas, no Tocantins, onde Bolsonaro apoia a Janade Valcari, do PL. Bolsonaro também lembrou que os eleitores estão aí dando uma guinada à direita e que o PL cresceu muito, assim como outros partidos de centro. Veja o que disse então o ex-presidente. Amanhã estou no almoço em São Paulo, patrocinado pelo governador e pelo prefeito, previsto umas 300 pessoas. De à tarde eu tenho uma reunião com empresários e alguns pastores também, juntos. No dia seguinte vou estar em Santos, lá na campanha da Rosana Vale. No sábado vou estar em Palmas, Tocantins. Esse outra foco que tem no caminho, eu não sei onde eu vou ainda. Estaremos indo para um lugar para ajudar aí os nossos candidatos nessa reta final do segundo turno. Afinal, o PL disputa como cabeça de chapa em 9 capitais do Brasil. Então isso é muito importante. É comprovação que a grande maioria da população é conservadora e de direita. Dizer mais, Tem muito partido que cresceu, tudo bem. Partido de centro-direita. Agora nós tivemos candidatura em apenas 1/3 dos municípios do Brasil. Os outros 2/3, que o pessoal também acordou para os problemas, o perigo do crescente da esquerda, votaram nesses outros partidos, que são aí o aspecto diferente da esquerda, Então, como um todo, a direita cresceu e muito no Brasil. E é um sinal que cada vez mais o nosso povo vai tomando consciência, o que são aí, o que é a política brasileira, o que são os poderes, o que está em jogo, qual o potencial do Brasil, por que tem tanta interferência de fora aqui no Brasil. Eu sempre respondo, se fosse um país pobre, ninguém estaria dando bola para nós. Como não dão bola para muitos países lá da África subsaariana, porque não tem quase nada ali. No futuro, não sei, Se algo foi descoberto lá, como em Angola, há um grande interesse ali, tendo em vista diamante, petróleo, e tantas outras coisas. E nós somos um país riquíssimo. Por isso, o grande problema. É igual aquele cara que está vivendo em paz e ganha na Mega Sena. Ele vai ter que tomar cuidado, que a vida dele vai se transformar completamente. Bolsonaro falou do partido do Kassab, que tem 3 ministérios no governo Lula e que também o próprio Kassab, que está aí numa secretaria importante do governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Bolsonaro, ele ainda comparou o Kassab como um hospedeiro, ou seja, o velho parasita que sobrevive no corpo aí de outro hospedeiro. E Bolsonaro falou que tem amigos no PSD e citou o caso aí do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, como exemplo, e tantos outros também que ele poderia citar. Bolsonaro, em suas críticas, ele não quis generalizar aí o partido, porém, o PSD, na pessoa do seu presidente, ou seja, o dono aí do partido, está decidindo o futuro do Brasil com suas alianças. Palavras aí, então, de Bolsonaro. Veja o que Bolsonaro fala sobre isso. O que acontece? A gente tem que conhecer os partidos. Por exemplo, o PSG falou do PSD aí. Tem 3 ministérios no governo Lula. O Kassab está numa secretaria mais importante do Tarcísio. E tem ramificações também no município. Então, não é o partido, vamos assim dizer. É o presidente do partido que tem essa visão de, como hospedeiro, ficar em algum lugar. Eu tenho excelentes amigos no PSD, como o prefeito de Chapecó, por exemplo, que é o João Rodrigues, e tantos outros por aí. Eu não quero generalizar o partido, mas é o partido que está decidindo aí o futuro do Brasil com as suas alianças. Você pode ver, teve aí no secretário Tarcísio,
O Tarcísio é do Republicano, o Kassab é do PSD, eu sou do PL. Ele trabalhou ali para fortalecer o seu partido, tá? Mas tudo bem, isso é bom porque, quer dizer, isso acontece e a população vai tomando consciência do que está acontecendo. Bom, Bolsonaro comentou também uma notícia que foi divulgada nesse final de semana por alguns jornalistas, como Cláudio Dantas, trazendo a informação de que o Alcolumbre teria aí dado uma rasteira no PL com relação à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Porém, o ex-presidente Bolsonaro, então, ele explica que essa informação ela já é velha, já é antiga e que foi vazada e foi ventilada, veiculada em setembro e ainda, e que não é furo de ninguém. Bolsonaro lembrou da eleição para a presidência do Senado em 2023, quando o então senador aí do PL, o Rogério Marinho, se candidatou e acabou aí perdendo. E, por consequência, o PL, segundo Bolsonaro, ficou como um zumbi no Senado, sem comissões para poder atuar. E Bolsonaro também disse que Alcolumbre será o presidente do Senado em 2026. Bom, veja então a explicação de Bolsonaro na entrevista. Dizendo, eu vi na imprensa hoje que o Alcolumbre aí teria dado uma volta no PL e o PSD vai ficar com a Comissão de Constituição e Justiça nas eleições do Senado o ano que vem. Primeiro que isso que está na imprensa hoje, foi em setembro que isso veio à tona. Não é furo de ninguém, com todo respeito. Quem falou que estou dando furo aqui não é furo de ninguém isso daí. Mas você pode ver, nós resolvemos, por ocasião das eleições de 23, 1º de fevereiro de 23, eleição do Senado, lançávamos uma chapa nossa. E tinha lá o Rogério Marinho como candidato a presidente. Outros poucos partidos vieram conosco. Perdemos. Quando você perde uma eleição para o Senado, você não tem nenhuma vaga na mesa diretora e nenhuma vaga em comissões. Então nós ficamos ali como zumbis 2 anos dentro do Senado Federal. E nós sabemos hoje em dia que a eleição do Davi Alcolumbre é 100%, 99% certa. Se você lançar uma chapa de novo, a gente fica 2 anos, mais 2 anos, com água e palitos. E o que nós queremos? Se nós estamos, por exemplo, temos uma vaga a menos no Senado que o PSD. Vamos supor que mais 2 senadores venham para o nosso lado. Nós passamos a ter prioridade para ocupar a Comissão de Constituição e Justiça. Que o Alcolumbre, pelo que tudo indica, ele será o presidente do Senado. Não adianta o cara na ponta da linha aí, que está nos ouvintes, tem que ser, é melhor perder de pé do que morrer de 4, do que ganhar de 4. Olha, a política não é bem assim, tá? E a gente se expõe quando vai crescendo. Então, tem que ter o entendimento por parte da população que a gente não vai ganhar uma eleição com o voto secreto. E ninguém vai se sentir pressionado ali, porque nas mídias sociais, um órgão de imprensa ou outro está dizendo o que deveria acontecer. O que vai acontecer, nós sabemos. Eu não posso falar, ao longo de 28 anos de deputado federal, 4 anos de presidente, eu não vou me enganar. Essa é uma grande realidade. Então, um fato concreto no momento. Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Quer queira, quer não. Agora tem que saber, nós queremos ter, por exemplo, a vice-presidência do Senado, que numa ausência do Davi Alcolumbre a gente possa botar coisa em pauta que interessa para nós, vocês sabem o que interessa para nós, é anistia, entre tantas e tantas outras coisas. Né? Hoje vai ficar perdido aqui. Quando se fala em agência reguladora, por exemplo, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vacinas passou por lá, qualquer medicamento passa por lá. Há um interesse muito grande de partidos e grupos aqui indicar os representantes da Anvisa. E lá é uma agência bilionária, e passa por uma sabatina. A sabatina é para inglês ver. O pessoal acerta, Eu sofri isso na pele, queremos ficar, não quero aquilo. Quando eu assumi, quase todas as vagas de agência eram indicação de políticos. Eu tive que ceder em alguns casos e vamos dividir. Eu indico um, você indica outro. Ou eu indicava 2, indicava 1. Não estou aqui rotulando todos do outro lado como pessoas aí mal intencionadas. Não estou. Mas o pessoal tem que entender qual é a regra do jogo. Por que o nosso governo, por exemplo, as estatais começaram a dar lucro bilionário, diferentemente de agora. Agora você pode ver, o governo Lula, as estatais já estão batendo recorde em dívidas, em déficits há 20 anos. É dado às pessoas que vão para lá. Quem é que tem força para indicar para ele estatal? Tudo quanto é tipo de gente, Logicamente, com poder político ou econômico. E para a gente participar e poder sonhar,
ou ter a certeza que a gente pode mudar por ocasião das eleições de 26, é esse trabalho que você faz agora. Vamos aqui ficar do lado, né? Do lado, não do lado junto, mas do lado da mesa diretora. O nosso partido, que deve crescer agora, nós devemos ter uma, talvez duas vagas na mesa diretora, ou uma vaga importante, ou duas de média importância. Quando vai para comissões, nós podemos até sonhar com a Comissão de Constituição e Justiça, em sendo a maior bancada e não lançando candidatura própria. Você, na Comissão de Constituição e Justiça, o PT sabe disso, o Lula sabe disso, o Pacheco sabe disso. Pode ser um freio enorme para que certas propostas não caminhem, tá? Ou pode ser uma comissão que vai abrir as portas para que se discuta no voto o que vai para frente ou não. Então esse jogo é que está na mesa. Bolsonaro disse que vai apanhar e receber críticas dos intergalácticos, assim como aconteceu nas eleições municipais, mas que não tem problema, segundo ele, e que se um dia alguém achar algum furo, aí sim, podem criticá-lo, podem crucificá-lo e mudar de lado. Ainda comentou das ameaças que recebe diariamente. Bolsonaro também comparou-se a como um tronco de bananeira. Diz que não existe outra liderança de direita no Brasil e que um líder ele não diz que é, mas ele acaba se tornando um líder. Veja o que diz aí o ex-presidente. Vamos apanhar de novo? Vamos, que vai ter gente do outro lado, né? Olha, a direita está traindo. Aconteceu na questão das eleições municipais antes do primeiro turno, né? A direita está traindo, se rendeu a esses partidos, dito centrão, né? Então, o que eu peço ao pessoal, se um dia ver um furo meu de verdade, sem problema nenhum, troque o nome, acho que não represento mais nada e fique com quem bem entender. Até o momento eu não dei margem para desconfiar da gente. Muito pelo contrário. Eu sempre digo, né? Eu podia estar muito bem estando do outro lado, sem esses problemas e ameaças que eu sofro aí 24 horas por dia. Vamos mudar o Brasil? Vamos. Eu posso ser até aquele toco de bananeira que vai servir para você atravessar o rio cheio de piranha. Não tem um barco, né? Muito menos um iatezinho, tá? Para atravessar. Tem que ser comigo. Alguns falam, o Bolsonaro acha que é liderança. O líder não diz que é. Ele acaba sendo. Enquanto não tiver alguém com projeção nacional, eu sou esse toco de bananeira para você atravessar o rio. Alguns problemas internos nós temos. O maior problema que eu tenho aqui, não poder conversar com o Valdemar da Costa Neto. Olha, por que eu não posso conversar com o Valdemar? É igual quando o cara pergunta, né? Pergunta, fala, inelegível. Inelegível por quê? Porque se reuniu com embaixadores? Porque subiu no carro de som do pastor Silas Malafaia? São duas inelegibilidades. A primeira, abuso de poder político. O que eu ganhei politicamente me reunindo com o embaixador? O que eu gastei no carro de som do Malafaia para falar com quase 1 milhão de pessoas depois do desfile de 7 de setembro? Então essas questões todas fazem parte do jogo político e você tem como ir se impondo. Nós fizemos o Brasil acordar na realidade. Até coisa simples, né? O pessoal não falava em família, basicamente era quase um segundo plano, tinha vergonha de falar em família. Não falava em Deus, a não ser dentro de templos religiosos. Passamos a falar sobre isso aí. O pessoal queria distância das cores verde e amarela, qualquer lugar que a gente vá. O pessoal aí de verde e amarelo esperando nos aeroportos, em comícios, em carreatas. Tá? O hino nacional era cantado assim, com lábios apenas balbuciando. O cara canta com vontade. Me diga, o pessoal conhecia a riqueza do Brasil antes de mim? O povão não conhecia. E o exemplo mais concreto que eu falo, Roraima. Lá tem uma tabela periódica embaixo da terra. Eu sempre faço a ressalva, né? Menos os gases. Daqui a pouco nem vai dar pancada em mim que eu estou falando idiotice aqui. O potencial hídrico é enorme. E quantas vezes eu falei, se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos eu teria uma economia próxima do Japão. Olha o estado de Mato Grosso que nós temos. O próprio estado de Amazonas, em biodiversidade, entre tantas e tantas outras coisas. E quando se fala em família, uma expressão que eu vou botar aqui, isso aqui eu usei muito. Em 2010, olha só, 14 anos atrás, Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. Nada contra a população LGBT. Quem não tem um parente, um amigo que fica feliz com alguém do mesmo sexo, fica feliz, pô. Agora, isso aqui chegar em sala de aula, aí não dá. Aí fica difícil.
O que até eu tenho uma filha que, graças a Deus, acabou de fazer 14 anos, não é mais 13, né? 14 anos. Tá? Mas ainda não tem, apesar da idade, 14 anos, não sabe muita coisa ainda. Quem dirá uma criança de 6 anos de idade. O ex-presidente Bolsonaro também questionou a qualidade da nossa educação brasileira, expondo as ideologias que são ensinadas em sala de aula, em detrimento à educação de qualidade, que forma cidadãos para o mercado de trabalho. Citou a sua trajetória na academia. Veja. Agora, você pega isso aí, a gente vê videozinho no TikTok, na internet aí, o cara perguntando aqui na sala da escola, moleque de 15 anos de idade, quais são os 3 estados físicos da água? Ele não sabe, tá? Não sabe o que é uma coisa tridimensional, o que é um gráfico, até mesmo a simples tabuada. O Brasil não tem como ir para frente. Quando eu fui em 22, lá no Piauí, conheci a primeira fazenda 5G particular, mas nós temos os meios para que o 5G chegasse aqui no Brasil. Você sobe no trator ou tem uma salinha que você opera aquela máquina. Quando ela está em movimento, tem uma pressão de 2 centímetros. Você vê pequenos gráficos ao lado ali. Para mim, com todo respeito, dada a educação que eu tive no passado, né? E depois a educação militar, a educação militar também, Escola Preparatória de Cadeias e Academia Militar das Agulhas Negras, te dá uma visão concreta do que é isso. Eu cheguei na academia em Resende, eu queria pedir desligamento porque não conhecia a geometria descritiva. Começou, o professor botou uma linha no quadro negro e 2 tracinhos embaixo. Isso aqui é uma linha de terra. De repente, jogou um plano e rebateu. Eu fiquei apavorado. O que é isso? Quem fez os 3 anos de Escola Preparatória de Cadeias do Exército? Ou, obviamente, o Colégio Militar sabia o que era. Eu fui de concurso e não sabia o que era. E acabei sendo um bom aluno, tá? Porque me dediquei para a geometria descritiva. Então, se você não investir para valer na questão educacional, instrução, né? Você não tem como ir para frente. E para o mundo lá fora, quanto mais subdesenvolvidos tivermos aqui, é fácil de, por exemplo, importar o nosso nióbio a preço de banana. Bolsonaro falou sobre as eleições municipais de 2024 com o surgimento de novas lideranças e disse que torce para que elas floresçam. Comentou que o PL foi o partido que mais elegeu vereadores nas capitais. Ele citou aí o exemplo de Pavanato, em São Paulo, e até mesmo aí o Carlos Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, né? Aí nas eleições municipais de 2024 como campeões de votos aí nesse pleito. Veja. Para que novas lideranças foram plantadas agora por ocasião das eleições municipais, basicamente de novos vereadores, floresçam. Fiquei feliz que eu acho que em 7, a maioria ou melhor, a maior bancada, o maior número de vereadores das capitais são do PL. Tá ok? São do PL. Um jovem liderança, eu vi o Pavanato aí em São Paulo, tá, que está substituindo o Holiday. O Rio de Janeiro, meu filho, continuou lá. O Gilson, o filho do Gilson, foi, acho que o primeiro, o segundo mais votado lá em Recife. Entre tantos e tantos outros pelo Brasil. Novas lideranças que se acumulam a outras lideranças que estão por aí, pô. Aqui, que se elegeram em 22. A garotada veio para ficar. Eles estão sentindo a satisfação, o prazer de quando estão comigo, em qualquer lugar do Brasil, está o povão todo conosco. A troca de nada, ninguém está oferecendo nada para o povão. Pão com mortadela, os R$50, nada. Então, porque acreditam numa proposta. E para encerrar, o ex-presidente falou sobre o seu indiciamento e de outros militares que faziam parte do seu governo, como Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, General Heleno e outros. Referente a, então, a tentativa, aquilo que tentam emplacar como a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Bolsonaro cita o que falou aí o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, dizendo que tudo isso é fantasia para tentar macular a sua imagem. E também ele voltou aí mais uma vez a defender a anistia aos presos políticos aqui no Brasil. Veja tudo o que disse aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para mim, vou falar um outro caso, são dois fatos isolados. 8 de janeiro, como disse o próprio ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, foi um ato de vandalismo. Agora, esse vandalismo foi feito antes do pessoal que estava acampado aqui em Brasília chegar lá. Você vê imagens do pessoal agindo, basicamente, dentro do Congresso, do Supremo,
e lá o Poder Executivo. Depois chegou o pessoal, né, que é dito nosso, né, que foram pegos para Cristo. Aquelas pessoas que praticaram vandalismo, você não vê notícia delas, até porque estavam com muitas delas, a maioria delas, encapuzadas, você não sabe quem são. Pegaram os coitados, tinham de ver, só porque estava de amarelo, entrou no inquérito. E eu estava em Ji, Paraná, por coincidência, há poucas semanas, e fiz um vídeo lá com 6 crianças de 10 anos para baixo. Filho do mesmo pai e da mesma mãe. Eu chamo de órfãos de pais vivos. O pai está condenado a 14 ou 17 anos de cadeia. Está foragido. Talvez seja na Argentina. Talvez. Espero que não. Que ocorra anistia brevemente. Então, é de cortar o coração. Se você não se emocionar, não chorar com isso, você não é ser humano. 6 crianças. Cadê papai? Qual crime papai cometeu? E não é só lá, não. Em vários locais. Uma moça agora, de 20 e poucos anos, aquela pintou lá na estátua, né? Perdeu o mané, foi condenada, acho 14 anos de cadeia. Tem 2 filhos pequenininhos também, de 4, 5 anos de idade. Não tem cabimento isso que está acontecendo. Se você não se emocionar com isso, você não é um ser humano, você é um militante. Quando você pega pesquisa sobre o Supremo Tribunal Federal, tá meio dividido, quem apoia e quem não apoia. Daí você vai naqueles que não apoiam, é o pessoal da direita. Você vai o que os apoia, 90% da esquerda. Ou seja, de acordo com o interesse político que tá, não adianta falar que não, que o Brasil está dividido. Esquerda, direita, Bolsonaro e Lula, está dividido. Então, o apoio é da esquerda ao Supremo Tribunal. Eu acho que nem deveria ter feito pesquisa sobre isso, mas já que foi feita, é uma realidade. Então, enquanto o Supremo, com todo respeito, não são todos, é uma minoria, desmonetiza, derruba a página, prende, bota em inquérito. O pessoal verde e amarelo. O outro lado não vai para... Não tem problema nenhum. Você viu, fui agora, há poucos dias, qual estado mesmo? Para Belém do Pará, se não me engano. Foi lá para você. Me ajuda a me lembrar aqui o estado que eu fui. Que tinha um cara aqui na mídia social dizendo: o Bolsonaro vai ser executado agora. João Pessoa, presidente. João Pessoa. Oi? João Pessoa, Paraíba. Prenderam o cara, no dia seguinte soltaram. Se fosse o contrário, ameaçando o Alexandre de Moraes, ameaçando o Lula, estaria preso até a rua, não ia sair da cadeia tão cedo, anos na cadeia. Eu não estou defendendo prisão para quem quer que seja. Eu estou defendendo devido processo legal. Deteve o cara? Tá, deteve. Agora vai ser ouvido. E vai para a primeira instância. Não é a última instância, não. Que essa questão de instância foi mudando. Para resolver o problema do Lula, foi para a primeira instância. Até que foi julgado ele começou o processo, a 13ª Vara Federal em Brasília. Para mim, é a última instância. Qual a diferença minha para o Lula como ex-presidente? Nenhuma. Eu defendo o devido processo legal. E você vê, depois da primeira julgamento, onde o advogado Sebastião Coelho falou certas coisas no julgamento ao vivo com os ministros, que a maioria, todos, não sei, não gostaram. Passou a ser julgamento virtual. E advogado que entregar com a defesa de 20 minutos, um vídeo gravado, às 11h57 da noite. Às 0h10 de segunda-feira, do dia seguinte, já tinha sentença. Não deu nem tempo de ouvir os argumentos do advogado naquele vídeo. Como é que pode uma pessoa ser condenada a 17 anos de cadeia se o advogado não pode ocupar a tribuna e expor as razões de defesa do seu cliente? A advocacia ficou para quinto plano. Tanto é que está uma briga agora por ocasião das seccionais, né, da OAB, onde alguns advogados, como um que eu gosto muito dele por coincidência, o Scáfio, né, por coincidência, de São Paulo, vem falando essas questões. E é verdade. O advogado é um dos pilares da democracia. Se o advogado não pode falar, vai ser amordaçado, adeus democracia. Então aí está mais uma entrevista esclarecedora de alguns pontos importantes que o ex-presidente Bolsonaro concedeu a Alexandre Pittoli, da rádio Auriverde. Então, se você gostou do nosso conteúdo, do nosso material, por favor, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário e compartilhe aí o nosso conteúdo com quem você quiser, com seus amigos e com seus familiares. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, aqui no Impávido Colosso.